Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os princípios de saúde. Será se Deus se importa com a sua saúde? Será se a sua saúde é importante para Deus? Será se quando você cuida da sua saúde, influencia na sua vida espiritual? O que você acha? O texto bíblico ele vai mostrar para a gente algo especial sobre a questão da saúde e a espiritualidade. Então eu quero convidar você a vir comigo se aprofundar no texto. Primeira pergunta para a reflexão do nosso estudo. Qual foi o alimento que Deus deu para o homem quando Deus criou o homem? E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Amém? Então nós vemos aqui que o texto bíblico apresenta que Deus deu a alimentação vegetal para os seres humanos e também para os animais. Por esse texto, nós compreendemos que a alimentação, a princípio dada por Deus, era uma alimentação vegetal, tanto para o homem quanto para os animais. E era por isso que os homens viviam muito, sabe disso? Os homens viviam muito naquela época, quando os homens se alimentavam de forma mais saudável. Quer ver um detalhe? Acompanhe comigo aqui, ó. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E você vai ver, durante esse texto aqui, se você ler todo o texto, você vai ver que teve pessoas que morreram com 800 anos, com 900 anos. Matusalém viveu 969 anos. E todos eles se alimentavam de forma vegetal, se alimentavam de alimentos vegetais. Essa alimentação ela era tão nutritiva que ela dava a eles mais força, mais vigor e mais vitalidade. E já está provado pela ciência que quem se alimenta de forma mais saudável vive mais. E é isso que Deus quer para você e para mim, que nós possamos viver mais, que nós possamos ter uma alimentação mais saudável, que nós possamos viver mais para pregar o Evangelho, porque cá entre nós, eu acho assim que quem não tem saúde, é difícil estar feliz, não é verdade? Pensa comigo, se você não tem saúde, como é que você vai estar feliz? Uma pessoa que está com câncer, por exemplo, será se ela é feliz? É difícil. Então, e Deus também fica triste, porque o seu filho está doente, você fica triste, correto? Então, Jesus também fica triste quando você está doente. É por isso que ele traz para cada um de nós as orientações bíblicas para que nós possamos evitar as doenças e evitar os sofrimentos da vida, que vem através da alimentação, ok? Vamos para a próxima pergunta? Quantos anos as pessoas viveram ou viviam após o dilúvio? Logo após o dilúvio, Deus deu a ordem para que os homens pudessem comer os animais. Uma ordem alternativa, é claro, porque não tinha mais alimento na terra, tudo tinha sido devastado, não existia mais vida na terra, nenhum ser vivo tinha restado sobre a terra. Então, Deus permitiu que o homem comesse alguns animais, mas claro que Deus restringiu alguns animais, porque alguns animais eram muito mais prejudiciais à saúde do que outros. E é por isso que em Levítico 11, ele vai dar ali as regras alimentares para você saber quais são os animais que você pode comer e quais são os animais que você não pode comer, ok? Em Gênesis capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte, a minha Bíblia diz e a sua confirma: Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus deu essa ordem para todos nós, que nós poderemos comer carne. Só que a partir do momento que nós passamos a comer carne, você vai ver que houve um decréscimo na saúde, na idade. Por exemplo, Abraão, que viveu apenas 175 anos, enquanto Noé viveu 850. Moisés, que viveu 120 anos, enquanto Matusalém viveu 969. Ok? Josué, que viveu apenas 110 anos, enquanto Sete viveu 910. Você consegue entender? Então, é interessante notar esse decréscimo de vitalidade. As pessoas diminuíram o tempo de vida por causa da alimentação.
Por aí você tira que é importantíssimo você ter uma alimentação saudável para que você possa viver mais. Amém? Eu sei que você quer viver mais, eu também quero, então vamos se alimentar melhor. Amém, meu irmão? Muito bem, mesmo Deus dando a orientação para que os homens pudessem comer alimentos cárneos, ele fez uma restrição. E veremos essas restrições agora aqui juntos, tá bom? Vamos lá para Levítico capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, Levítico 11 comigo, tá? Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Você consegue entender aqui? São 3 características dos quadrúpedes que nós podemos comer. Quais são as características? Ele tem que ter a unha dividida, o casco dividido em 2 e deve ruminar, ok? Então, ele precisa ter essas 3 características. Por exemplo, o boi. O boi ele tem um casco dividido? Tem. Em quantos? 2. E ele rumina? Rumina. Então, o boi pode ser comido. O camelo. O camelo tem um casco dividido? Não, o camelo não tem um casco dividido, apesar de ele ruminar, mas não tem um casco dividido, então o camelo vos será imundo, diz o texto bíblico. A lebre também, porque rumina, mas não tem um casco dividido, essa vos será imunda. Ou seja, esses animais você não pode comer. Muito bem, tem um animal que é muito conhecido, inclusive alguns estudiosos aí da área da ciência, né, chegaram a dizer, inclusive no Fantástico e outros programas, que é a melhor carne que existe. Mas a Bíblia não diz isso. Então, eu prefiro seguir o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando. E se o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, está falando que é imundo, que não é para ser comido, eu vou acreditar em Deus, é claro, apesar de o homem também ter muito conhecimento, mas Deus supera qualquer pessoa. Amém? Então, olha quem é que eu estou falando aqui, ó, o porco. O porco. Muitas pessoas acham que o porco pode ser comido porque é a melhor carne que existe, porque alguns estudiosos cientistas têm dito isso por aí. Mas eu convido você a seguir o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. O porco não pode ser comido, nem seus derivados, claro. Ok? Então, siga a Bíblia e você vai ter mais saúde. Amém? Agora nós vamos para a parte dos peixes. Quais são os peixes que nós podemos comer? E quais os peixes que nós não podemos comer? Todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos que chameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ok? Deus está restringindo alguns animais para que você e eu tenhamos saúde, claro. Existem muitos animais que são saborosos, sim ou não? Por exemplo, um sarapatel de tartaruga. Eu nunca provei, claro, mas tem muitas pessoas que dizem por aí que é fenomenal. E deve ser mesmo. Porém, a Bíblia diz que esses animais não devem ser comidos. A tartaruga não deve ser comida. Inclusive, nós vimos outro texto atrás que não devemos comer nenhum animal com seu próprio sangue. E a tartaruga, o sarapatel, ela é cozida no próprio sangue. Então, isso é uma abominação a Deus e ao seu corpo, porque você está pecando contra o seu próprio corpo. E Paulo já vem advertindo lá em Coríntios, que diz: aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque ele não é nosso, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Nosso corpo vale o sangue de Cristo. Amém? E nós devemos cuidar dele. Então, quais são os peixes que nós não podemos comer, pastor? O dourado, por exemplo. O dourado tem escama? Não. Tem barbatana? Tem, mas tem que ter as 2 características, escamas e barbatanas. Se não tem escama, não tem barbatana, não pode. Então, o dourado é liso, é um peixe liso, não pode. O surubim é gostoso? É, mas é peixe liso, também não pode. Ok? Qual mais não pode? O camarão, esse aqui é fera, hein? Camarão, irmão, camarão é gostoso, é ou não é verdade? Fala pra mim, é ou não é verdade? Coloca aqui nos comentários se o camarão é gostoso. Você come camarão, se você gosta de camarão. Mas a Bíblia diz que tem que ter escama e barbatana.
Então, o camarão não possui essas qualidades. Então, o camarão não pode ser comido, tá bom? Infelizmente, pela Bíblia, porque ele traz doença, tá? E as aves? O que dizer das aves? Podemos comer pato, podemos comer frango, podemos comer avestruz. Qual as aves que nós não podemos comer? A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, a avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano e o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa, o morcego, segundo a sua espécie. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Conseguiu entender? Então, não citou frango aqui. Frango nós podemos comer? Amém? O frango é comestível. Glória a Deus. Então, nós podemos comer o frango. Mas e o pato? Bem, existe uma briga teológica aí sobre o pato, que o pato é parente do pelicano, que o pato é parente do cisne, e que uns acreditam que pode, outros acreditam que não pode. Se ele for provado cientificamente que ele é parente do pelicano, que ele é parente do cisne, então o pato também não se pode comer. Se não for provado que ele é parente biologicamente do cisne ou do pelicano, ou seja, são aves de rapina proibidas pela Bíblia, então você pode comer, ok? Amém? Vamos para a próxima pergunta. Muito bem. O que dizer então, pastor, sobre a questão da bebida alcoólica? Existem muitos pastores por aí dizendo que a gente pode beber, mas só não pode se embriagar. Será que a Bíblia diz isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nunca aprovou a bebida alcoólica, ok? Olha o que o texto bíblico diz. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Deus já está dizendo aqui, ó, se você é vencido pelo vinho, você não é sábio, ok? Se você bebe, você não é sábio. Olha o que diz mais aqui, ó. Aqui em Provérbios 23, versículo 29, ele faz uma advertência para aqueles que bebem. Olha só qual é a advertência, presta atenção nessa advertência aqui. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Deus está dando a oportunidade para você abandonar o álcool, abandonar o cigarro, abandonar a bebida, abandonar todas essas drogas. E a palavra de Deus ainda diz mais: não estejas entre os comilões de carne e nem entre os beberrões de vinho, porque o comilão e o beberrão acabarão em pobreza. Você quer continuar na pobreza? Você quer continuar na miséria? É só continuar bebendo, fumando, usando droga. Mas você quer prosperar, quer crescer, quer desenvolver, quer se tornar cabeça e não cauda, quer estar em cima e não embaixo, então pare de beber, meu amigo, pare de beber, minha amiga, e Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus se importa tanto com a tua saúde que Ele dá orientação dentro da sua palavra, para que você possa sair, para que você possa prosperar, para que você possa ser feliz. Amém? 3 João, versículo 2 fala: amigos, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus se importa com a tua saúde, Deus se importa com a tua qualidade de vida, e é por isso que Ele me trouxe aqui hoje nesse estudo, e trouxe você aqui nesse estudo, para você entender isso, para você abandonar e para você buscar uma nova vida em Cristo Jesus. E é por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que eu quero fazer um convite especial para você. Eu não sei se você bebe, eu não sei se você fuma, eu não sei se você está aqui hoje estudando a palavra de Deus comigo, não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei: Deus sabe todas as coisas. Sabe, a bebida causa acidentes, a bebida causa doenças, o cigarro causa câncer, causa muitas outras coisas, é algo assim destrutivo mesmo. Satanás, ele tem colocado essas coisas na vida do ser humano para destruir o ser humano, para destruir as famílias, para ver as famílias na miséria, para ver as famílias infelizes. Mas Deus não quer isso. Apesar de o inimigo vir somente para roubar, matar e destruir, Jesus veio para dar vida eterna a todos aqueles que querem e aceitarem a Ele.
E é por isso que eu quero convidar você hoje para aceitar Jesus, para aceitar a Cristo. Ele está falando com você hoje, Ele está falando com a sua família, Ele está falando com você que está aí, que está aqui me assistindo, que está aqui estudando a Bíblia comigo. Você que bebe, você que fuma, Ele está falando com você. Você que está aqui comigo estudando a Palavra de Deus, você que parou nesse estudo aqui, foi o Espírito Santo que fez você parar nesse estudo, para você ouvir essa mensagem, porque Ele quer falar com você, Ele quer livrar você de onde você estiver, Ele quer fazer a obra na sua vida, amém? Por isso eu quero convidar você, aceite Jesus hoje, abandone aquilo que você precisa abandonar, largue as drogas, largue a bebida, largue o cigarro, largue tudo que você precisa e aceite a Jesus. E Ele vai dar um novo caminho para você. Eu creio em nome de Jesus. Amém? E se você crer nisso, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, aqui está o teu filho, a tua filha que está orando comigo. E eu quero colocá-lo nas tuas mãos em nome de Jesus. E pedir a libertação dele, a libertação da sua família, a libertação de todos aqueles que ele ama, para que eles possam encontrar a felicidade em Cristo Jesus. Toma-os nas tuas mãos e dá a eles um novo caminho, uma esperança maior de ver o Senhor voltar e morar para sempre com o Senhor. É o que eu te peço nesse momento. E como embaixador de Cristo nesta terra, eu a entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, minha amiga. E eu aguardo você no próximo estudo, viu? E não esqueça de compartilhar para que essa mensagem possa chegar a outros corações e outras pessoas possam também ouvir essa mensagem de esperança que você está ouvindo agora e com certeza você abraçou. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo estudo.